Oi, meu nome é Lívia. Oi, meu nome é Mariane e nós estamos em mais um episódio do podcast Com a Nossa Voz. É isso aí. No último episódio a gente falou sobre educação na pandemia, né, em tempos de Covid. A gente gostaria muito de saber dos feedbacks, a gente recebeu alguns, né, e está muito feliz com isso. O que vocês têm achado? Manda pra gente nas nossas redes sociais. A gente tem Instagram, YouTube, Twitter, né, amiga? Então, esse é o momento de divulgar para vocês se inscreverem aqui no nosso canal do YouTube. Mas não fiquem só por aqui. A gente tem Instagram e Twitter, que é o mesmo arroba, com a nossa voz. E temporariamente nós não estamos nas plataformas de Spotify e Deezer, mas estamos aqui no YouTube, então ativa o sininho, se inscreva no canal, dá like e alguma outra coisa, comenta. É isso, né? Compartilha, salva. Isso. Faz tudo o que você pode. Isso. E aproveitando esse momento, vamos divulgar a nossa live do mês, né? Como a gente combinou com vocês de fazer uma live a cada mês para comentar sobre os episódios e tal. A nossa próxima live vai ser dia 25 de julho, é num sábado, às 6 horas. E a gente vai falar sobre qual público que a gente quer alcançar. E esse dia é muito especial pra gente, né, amiga? Sim, inclusive dia 25 é o Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. Então, esse dia vai ser muito simbólico, porque é nesse dia que a gente vai abrir para vocês entenderem qual é o nosso propósito com esse podcast e quem é o nosso público-alvo, quem são as pessoas que a gente quer atingir. Sim. E aí, falando sobre o nosso propósito, que todos sabemos que na verdade é sobre alcançar sucesso e fama. Você sabia que tem pessoas. Ai, tem pessoas que acordam às 5 da manhã para ter sucesso? Você tá acordando às 5 da manhã para ter sucesso, Mariane? Não, tô bem longe das 5 da manhã. Mas com Com certeza vocês já certeza escutaram. já ouviu falar algum papo de coaching de reprogramar o seu DNA para você ter sucesso. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso no episódio de hoje, né? Sim, o episódio de hoje é sobre isso. Então, gente, o episódio de hoje é sobre um livro que eu e Mariane já lemos, acho que em 2019, e relemos e revemos de Sim. vez em quando, que é O Milagre da Manhã. Eu acho que é um livro bem conhecido, né? É um best-seller, inclusive na Bienal. Ele era muito vendido, assim. A Bienal aqui do Rio, eu lembro que tinha um negócio, uma construção quase, um castelo desses livros, e eu fui no último dia, não tinha mais nenhuma unidade do livro. Então é um livro que ele Nossa, tem um alcance muito grande, assim. Tava entre os mais vendidos. é surreal, realmente é um best-seller. Esse livro é escrito por um cara, o Hal Herold, se eu falar o nome dele errado, é isso aí, é o Hal, esse cara que escreveu esse livro. E aí, ele conta toda uma história da vida dele, né? De Sim. como ele se afundou financeiramente, como ele sofreu um acidente, como ele entrou por um período de muita tristeza na vida dele, e como que ele parou para pensar sobre a família dele, todo o amor, como botou para seguir em frente. Sim, se a gente parar para pensar, na verdade, é uma história que ela é bem instigante. Tem toda uma jogada de marketing, assim, quando a gente para olhar a vida dele e como ele mostra isso, né? É muito importante fazer esse ponto também, né? Que não é só você ter uma história, você saber divulgar a sua história e contar a sua história de um jeito convincente. E ele consegue fazer isso no livro. E parece mesmo uma história de filme, né, amiga? Ai, muito, muito mesmo. É tipo assim, de como eu saí do fim do poço, do fundo do poço, para todo o sucesso do universo na vida, milionário e maravilhoso. É sobre isso. E ele põe a vida dele como, tipo, é a história dentro do negócio, o embasamento de tudo, e como você também Sim. pode chegar nesse sucesso, alcançar isso tudo. Porque se ele conseguiu saindo do fundo de poço, você também consegue. Ai, me dá até um arrepio quando eu escuto isso. Tipo, quem quer dar um jeito, tá ligado? Ô, Sim, Cris. exatamente isso. Inclusive, tem uma frase no livro que eu marquei aqui que é a seguinte: não há desculpas legítimas para você não superar quaisquer limitações que o tenham impedido de conquistar tudo que deseja para si. Nenhuma, zero, nada. Isso é uma das coisas que ele diz na introdução do livro.
Pois é, eu acho que partindo disso, a gente já pode levantar um questionamento muito importante. Será que realmente não existem limitações para conquistar o que a gente quer? Que mundo é esse, sabe? Que vivência é essa que permite você afirmar que não existem limitações para conquistar o que você quer? Exatamente. Nem partindo de racializar a questão ou colocar para gênero, nada disso, eu posso fazer uma pergunta simples. Posso desejar voar? Posso voar? Não. Não posso. Posso tentar me jogar ali, mas não posso. Tem uma coisa que me impede. Minha natureza impede que eu faça isso. Então, assim, é o básico do básico. Ele põe isso como se fosse realmente um princípio inquestionável. Mas eu vou ser essa pessoa que vai levar para gênero e levar para raça. Quem vocês acham que é esse cara, sabe? Será que vocês conseguem dar uma cor e um gênero para ele? Eu acho Justamente. que é válido a gente fazer esse ponto, porque a gente lá naquele episódio de entretenimento, a gente falou, quando a gente lê uma história, que a gente já imagina quem é o personagem ou quem é o autor. Então, possivelmente, ouvindo isso que a gente está falando, vocês já tiveram um imaginário. E se vocês imaginaram um homem branco, vocês estão certos. Porque Com certeza. veio desse ponto, assim, essa colocação de que não há limitações, nada pode te impedir a conquistar o que você quer, nada, zero, nadinha. Então, vem desse lugar, né? É importante a gente colocar as coisas no seu devido lugar. Porque não é um lugar universal, como ele colocou, né? E isso é muito associado à branquitude. A branquitude tem essa ideia de que a experiência dela e a vivência delas é universal, é a verdade. E o nosso, enquanto pessoas pretas, é o outro, é a margem, sabe? É o diferente. Exato. Então eu acho que vale desde então a gente já pensar quem está falando isso, qual é a experiência dele para entender que aquilo é o universal, aquilo que é a receita do sucesso. Sim, justamente. A gente, lendo esse livro com um pouquinho de consciência, você consegue colocar na sua cabeça a figura de quem é esse cara e de onde é que ele parte. É uma visão totalmente branca, da branquitude, privilegiada, provavelmente para brancos também, né? É claro que tem toda uma questão de, por exemplo, essa questão de não há desculpas, nada deslegitima o que você quer conquistar e tudo mais. Não sai do papel de uma pessoa, por exemplo, de uma mulher negra da periferia do Rio de Janeiro, vamos dizer assim. A gente sabe que tem muitas limitações que nos cercam. Existem limitações que fogem do nosso controle, principalmente coisas que são estruturais, são sociais, são socioeconômicas. Então, a gente poder ter esse entendimento também, que nem tudo está no nosso controle. Sim, com certeza. A gente fala bastante disso também no episódio de cotas, né? Nossa, com certeza. Bom, mas aí a gente está falando tanto disso. Por que a gente trouxe esse livro, então, para o debate? Antes de tudo, a gente gosta de trazer os contrapontos, né, do livro, para vocês ficarem atentos. Porque, sim, tem muita coisa do livro que a gente aprendeu a partir desse cara, do Hal. Mas eu acho que a gente aprendeu muito mais da consciência de contestar o que ele fala. Com certeza. E a gente trouxe isso, a nossa visão desse livro para vocês. Mas partindo dos contrapontos, Minga, o que você tem a levantar, além de tudo que a gente já disse, que eu acho que já dá, assim, já diz tudo. Eu acho que a gente pode falar da receita dele, né, do que ele considera como uma rotina de sucesso, uma rotina para você realmente alcançar tudo o que você almeja, seja do ponto de vista financeiro, do sucesso no trabalho, sucesso amoroso. Então eu acho que vale a gente falar do que ele traz para a gente poder dar os nossos contrapontos. O que você acha? Eu concordo. Mas antes de tudo, eu queria citar uma coisa, né? É importante a gente ver que nesse livro ele vai trazer muitos dados científicos e estatísticas. Sim. Só que nenhum deles tem referência nenhuma. E ele fala como se fosse uma verdade universal. Então, assim, muito complicado. Eu, quando estava vendo o livro, eu anotei em várias partes, tipo, dados, cadê, referências. E no final não tem referência nenhuma sobre nada. Então, quem lê acha que aquilo é verdade pronto, mas não quer dizer que seja. Outra coisa também é sobre as figuras de autoridade. Ele faz muitas citações gigantes sobre pessoas famosas que alcançaram sucesso, que partiram de um certo lugar, te colocando no mesmo espaço que elas e como você pode atingir isso, que só depende de você e tudo mais.
Nossa, com certeza. Essa parte das citações e das estatísticas são coisas que, pra gente, a gente já tem esse olhar, principalmente por conta da nossa vivência, experiência acadêmica. Mas para Sim, muitas pessoas é muito comum que a gente fale, sei lá, eu acho que mais da metade, então 70%. Eu acho que, sabe, um pouco menos, são 40%. E tirar vozes da nossa cabeça, sabe? Então, ai, sim, eu acho que quando a gente pensa num livro, e se ele apresenta dados, ele tem que dar a referência daqueles dados, sabe? Para ter um rigor, realmente, uma robustez acadêmica e trazer que aquilo de fato foi uma pesquisa, porque senão a gente sempre vai cair nesse senso comum. Porque o que parece nesse livro é basicamente exatamente. isso. Ele usa a experiência dele como universal e ele usa as estatísticas que ele tira da cabeça dele para validar uma coisa que ele mesmo diz. Sim. Pode ser, inclusive, que essas estatísticas sejam válidas cientificamente e tudo mais. Só que, cara, ele podia colocar uma página com as referências no Sim, final, né? do jeito que ele Não é a gente que tinha apresentou. que vir buscar um por um. Sim, exatamente. Para saber se é certo, se faz sentido ou não. Pois é, e essa parte de figura de autoridade também é uma coisa que é muito importante a gente ressaltar mesmo, porque a gente acaba caindo na comparação, né? Sim, muito. Inclusive, ele cita a Oprah, que eu sempre falo aqui, minha amiga, né? Minha inspiração de vida. E quando eu li a primeira vez, eu fiquei bem assim, caramba, a Oprah é assim. Poxa, eu tenho que conseguir. Qual é a receita dela? É, exatamente. E, gente, não é bem assim. Mas, enfim, vamos falar dessa receitinha que ele trouxe, e como é que isso impactou a gente, o que a gente traz de positivo nisso para nossa vida e etc. Vamos, vamos. Basicamente, ele dá uma receita mesmo, alguns passos que você pode seguir para você obter o seu sucesso. E aí, basicamente, é o que ele chama de salvadores de vida, e ele pede para que você faça isso diariamente. E ele usa essa questão da rotina da manhã, porque ele defende que o que você faz de manhã determina o restante do seu dia. Até aí eu acho que eu não Exatamente. tenho nada, nenhuma objeção. E você? Na verdade, sim, essa questão de ser uma manhã funcional, né? Que ele aponta isso com a manhã funcional do Hall. Mas é uma coisa que ele até diz no livro também, depois, que não necessariamente precisa ser uma manhã, Sim, mas sim o enredo, todo esse passo a passo precisa ser aplicado no seu dia. Também não tenho nada contra isso, nenhum contraponto a sim, fazer, é não. verdade. Realmente são coisas que vale a pena se refletir. E aí ele dá quais são esses passos, né? O primeiro passo é a primeira coisa que você deveria fazer, ou uma das coisas que você deveria fazer, não necessariamente é uma ordem, mas a primeira coisa seria o silêncio. Então, basicamente, ele Sim, mostra que existem pessoas que acordam ou muito mal-humoradas e descontam nas outras, ou pessoas que acordam muito energéticas, não, muito, sei lá. E aí ele fala sobre que os extremos não são positivos. Então, permanecer um tempo em silêncio é uma forma boa de você começar o dia. E aí ele traz a meditação como uma alternativa para esse silêncio. sim. E aí ele traz vários, assim, exemplos de como a meditação mudou a vida e tudo mais. Meditação é uma parada incrível, cada um tem que ver como se encaixa na sua vida, né? Sim. Existem Super, vários tipos de é, meditação também. exatamente. Inclusive existe a Kemetic Yoga, né? Tô Nossa. descobrindo isso agora com a Ana Soul, enfim, com várias outras influências aí no Instagram. A gente pode deixar, inclusive, de recomendação. Sim, Mas, sim, a primeira coisa que ele fala é isso, se encontrar no silêncio, acordar. É importante você sair da cama, sair do seu quarto para que esse espaço aconteça, sair do que você está acostumado, do sua pose de conforto, para que você vá para esse espaço de silêncio, seja para conversar consigo mesmo dentro da sua cabeça, para fazer meditação, mas que é importante você parar, pausar por um momento antes de começar tudo que você tem para começar. E aí, o que você pensa sobre isso, amiga? Você tentou fazer isso durante um tempo? na verdade, eu sempre fui uma pessoa, eu acho que eu tô no extremo do mal-humorado quando eu acordo. E, e o silêncio sempre foi uma coisa que eu fiz por natureza. Eu não queria conversar com pessoas assim que eu acordo. E eu entendi, Uhum. quando eu li o livro, que era uma coisa que tava tudo bem eu ficar em silêncio quando eu acordava, sabe? Eu não precisava me pressionar para ter esse contato assim que eu acordo.
Então, Sim. isso é uma coisa que eu entendi pelo livro, mas ao mesmo tempo, o silêncio não é uma coisa que é muito viável, independente, assim, principalmente pensando na minha realidade de quarentena. Que os meus vizinhos, muitas das Uhum. vezes, não deixam com que eu fique em silêncio, sabe? Eu posso não estar falando, mas eu tô ouvindo muitas coisas, sabe? E amanhã, geralmente, não é um momento muito silencioso aqui onde eu moro. Então tem essa Exato. questão, né? E pra você? Sim, com certeza. Pra mim foi assim, eu tentei buscar alguma forma de ficar em silêncio ou de ocupar minha mente de uma forma silenciosa. E aí, a primeira vez que eu li, eu acho que acordei tipo 4 horas da manhã e decidi limpar os copos que tinham na estante da minha casa. Porque isso era uma coisa silenciosa pra mim. Vou só ficar passando ali, tirando a poeira do copo, colocando de volta, sabe? E aí Uhum. eu tô refletindo ali na minha cabeça no silêncio. Deu certo? Pra mim deu, pra minha mãe não. Ela saiu do quarto reclamando que eu estava fazendo barulho, batendo vidro pra lá e pra cá. Então, sim, tem que pensar nisso aí, se é viável para onde você mora, para com quem você mora, como isso pode ser viável. Eu não consigo, por exemplo, sentar e parar e meditar de manhã, porque meu cachorro acorda e fica em cima de mim. E não dá para eu simplesmente colocar ele num lugarzinho e mandar ele ficar quieto, porque ele não vai ficar quieto. E aí eu não consigo silêncio nenhum para nada. É. Então, assim, essa coisa de meditação, silêncio matinal, comigo não deu certo. Tem muitas variáveis. Exatamente o que a gente comentou antes de coisas que fogem do nosso controle, né? Talvez o Sim, silêncio para você seja você silenciar, tipo, os seus pensamentos, mas o mundo externo vai estar lá agindo, né? E falando e colocando música alta e cachorro latindo e tudo mais. Eu lembrei de um vídeo exatamente. da blogueira Camila de Lucas. Não sei se você conhece ela. Hum, Que ela tem não. feito várias coisas de TikTok, é muito engraçado. E aí teve um que eu me Ah, identifico muito, que é ela sentada assim, em pose de lótus, né? Que fala, com as mãozinhas assim. Aquela pose que você pensa quando a pessoa tá meditando. E aí ela tá lá, ah. e aí o vizinho gritando, não sei o quê. E aí ela vai pegar um sol e aí tiro comendo. Então, eu acho que é exatamente isso. Às vezes o silêncio do mundo externo é muito difícil da gente poder controlar. A gente muitas vezes não controla. Mas vem muito dessa E questão do silêncio interno seu, de você poder parar um momento com certeza. e pensar, sabe? E assim, a gente não tá nem dizendo que é impossível você conseguir alcançar esse silêncio dentro de si, mesmo tendo um barulho externo total, porque é possível, através da meditação e tal, tem gente que consegue. Sim, com Mas certeza. imagina o quão frustrante isso é pra gente, que decide acordar 4 horas da manhã pra mudar É, na sua vida e alcançar o sucesso, e de repente vê que não dá. Porque a gente não é. consegue alcançar essa meditação suprema de um dia pro outro, né? Pois é. E aí o primeiro passo já vem revestido de culpa, né? A gente já tá no primeiro Uhum, passo, a gente já tá se culpabilizando porque não conseguiu ficar em silêncio. E aí a gente já vai pro sim. segundo passo, né? Uhum, A outra coisa que ele traz, que são as afirmações. isso. E eu achei isso muito legal. Afirmações diárias. Você tem um comprometimento diário consigo mesmo, dizer a si mesmo quais são os seus objetivos de vida e falar para si mesmo frases motivacionais, tipo, você é capaz, acredite em si, coisas nesse sentido, frases que te motivem, te instiguem a continuar seguindo. Eu achei esse ponto muito legal. O que você achou? Eu acho muito legal também. Eu tenho muito essa questão de pensar. Tem até aquele conhecimento popular de que a palavra tem poder e essa questão de você reproduzir. E eu acho que eu fui criada nesse sentido também, né? A minha criação sempre teve isso. Não fala que você é burra, não fala que você é feia, porque as palavras têm poder as paredes têm ouvidos, Uhum. esse tipo de conhecimento, sabe? Que a gente acaba ouvindo. Então, Sim, com certeza. quando eu vejo essas afirmações, eu penso muito nessa coisa, mas eu sei que também tem uma questão que eu aprendi na própria terapia, né? Da questão do consciente e do subconsciente. Então, com certeza, uma psicóloga vai poder falar isso muito melhor e com mais propriedade, mas é importante também entender que as afirmações são maneiras de você verbalizar ou tornar mais nítido para você quais são os seus objetivos e como você quer conquistar, como você se vê daqui a um tempo. Isso
te ajuda a ficar bem de alguma forma, né? Então eu acho que é uma ferramenta válida também. Sim, com certeza. É isso, assim, eu acho que o que mais vale a gente focar é isso. Como afirmações, a gente pode se perguntar, né? O que a gente quer, quais são nossos objetivos, o que a gente pretende, dali tirar afirmações para se repetir a todo tempo. Sim, A todo tempo não, mas ter uma rotina com essas afirmações, para você mesmo se comprometer com o que você quer. Porque às vezes caindo na rotina do dia a dia, a gente pode esquecer qual é o nosso objetivo principal e tudo mais. Então, eu acho isso bem sim. legal. E aí a gente vem para o terceiro ponto, que eu acho que está muito relacionado, inclusive, esses dois primeiros pontos, que é a visualização. A visualização é sobre visualizar todos os dias o que é que você deseja. Depois que você afirmou o que é que você deseja, você imaginar, sei lá, digamos que você queira, vou dar um exemplo simples aqui, comprar um carro. E aí você distribui aqui os objetivos para você conseguir alcançar esse objetivo maior, que é alcançar um carro. Então, todo dia você vai se visualizar pegando a chave do seu carro e andando com ele pelo seu bairro. Esse poder de Sim. visualizar o objetivo que você quer meio que te dá mais, te instiga mais a alcançá-lo. Então é importante, seja lá qual for o seu objetivo, você visualizar ele todos os dias. Eu acho isso também uma coisa bem poderosa. Com Você certeza. conseguiu fazer isso, aplicar na sua vida? Eu tentei, sim, assim. Para mim estava tudo associado, assim. Quando eu meditava, eu visualizava na minha meditação o que eu queria alcançar, como eu queria estar, e ao mesmo tempo fazia as afirmações, assim, pensava e depois verbalizava, né? Que uma coisa que ele põe como importante é você falar isso em voz alta. Então, eu Sim. conseguia juntar todos esses pontos num momento meu, sabe? Uhum. Justamente, amiga, comigo foi a mesma coisa também. Eu peguei esses 3 pontos e coloquei, eu não faço eles nas minhas manhãs, por exemplo. Coloquei Sim. eles num ponto do meu dia que eu acho que é assim, é mais tranquilo para mim de parar, me silenciar, olhar minhas afirmações, conversar comigo mesmo e visualizar. Uma coisa que ele fala no livro que eu achei bem legal, que pode servir para algumas pessoas, é criar um quadro de visualização. Ah, E aí nesse verdade. quadro você põe tudo o que você quer, né? Pode fazer com post-it, sei lá, como você queira. Eu tentei fazer isso, não sei se você tentou fazer isso de alguma forma. Eu peguei meu quadro branco que eu tenho, virei ele ao contrário e coloquei vários post-its com frases motivadoras e com os meus objetivos principais e tudo Aham. mais. Mas não deu certo porque eu quase não virava o quadro. Você já chegou a fazer isso? Não, não cheguei a fazer. Pois é. E aí eu acho legal falar disso porque você pode pensar nessa visualização, afirmação, silêncio como um combo, como a Mari falou, fazer todos no mesmo momento. E também você não precisa ter só um quadro. Eu fiquei com esse quadro uns 2 meses sem virar, sabe? Até eu parar pra pensar, por que eu não faço um caderno com as Sim. coisas que eu quero ler? Porque eu abro o caderno e passo o tempo todo. Então eu criei esse momento para mim. Eu criei meio que uma agenda, assim, plastificada, com vários post-its de coisas que eu acredito que sejam assim inspiradoras para mim e com os meus objetivos e tal. E eu revejo eles. E eu gosto de rever na hora do pôr do sol, no fim do dia. Entre, sei lá, 4 horas, 5 horas. É o meu momento, entendeu? Não precisa Uhum. ser pela manhã. Eu acho que vem também de uma coisa de você fazer um passo que leve o menor esforço possível. Então, por exemplo, você fazer um quadro que você precisa virar para poder ver, talvez Pode crer. seja melhor você colocar uma coisa na sua geladeira que você vai olhar todo o tempo. É Ou verdade, pelo amigo. Ou no menos você vai espelho, né? olhar uma vez por dia. Pois é. É verdade. Então tem essa coisa de você criar uma rotina, mas tentar criar com menos passos possíveis, para que aquilo seja mais fácil de você fazer. Mas, mais tranquilo, né? E você não desista ou se culpe ou algo do É. tipo. Pode crer. E aí a gente Verdade. pode entrar no próximo passo, né? Que é o passo 4, que Uhum. são os exercícios. Uhum. Fazer exercícios. Uau! É, todo mundo sabe, acredita ou já viu em algum lugar que exercícios físicos são benéficos para o nosso corpo. E esse é Sim, um ponto que ele levanta em um capítulo, fazer exercícios físicos. Ele fala sobre correr, se eu não me engano. E aí, como isso melhorou a saúde dele e tal, como correr, inclusive, fazia ele entrar em contato consigo mesmo enquanto estava correndo. E como isso é importante. Então, ele levanta os benefícios do exercício físico e como você não pode deixar que isso seja uma coisa dentro de um comprometimento, uma rotina diária e tudo mais. sim. Assim, falando do meu ponto de vista pessoal, não funcionou comigo.
Na verdade, funcionou no início, mas eu ficava logo desestimulada, porque eram vários passos que eu não estava habituada a fazer. E eu acho que hábito é a palavra-chave nisso. Então, eu não tenho o hábito de fazer exercício físico regularmente. E aí, Uhum. quando colocava fazer exercício físico logo pela manhã, se eu sou uma pessoa que nem acordo tão cedo assim, eu já Nossa, sim. juntava um combo de coisas que não estavam funcionando comigo, não era uma coisa rotineira para mim e que eu poderia fazer com facilidade. E aí juntou, tipo, parecia que tava entrando no nível hard do jogo, sabe? Com o Exato. passar dos passos. E Uhum. aí, assim, não funcionou para mim. E para você? Pra mim também não. Eu justamente não tenho essa coisa também de me exercitar com frequência e tal. Então, realmente é uma coisa que a gente tem que se habituar, né? Realmente criar um hábito sobre isso, bem complicado. Então, pra mim também não deu certo acordar, mais uma vez, porque eu tentei até acordar e fazer uns polichinelos e não deu certo porque minha mãe acordou, reclamando que eu estava fazendo polichinelos cedo dentro de casa. E sem contar que ainda tinha meu cachorro pulando em cima de mim. Eu já tentei, desde que eu li esse livro, alguns tipos de exercício, tipo andar com meu cachorro pela rua, correr a ladeira, entrei na Sim, natação, e aí veio o coronavírus, acabou minha natação. Então eu não posso nem te dizer se deu certo a natação, mas enfim, sim. é bem difícil isso dos exercícios físicos, acredito que a gente tem nosso tempo para achar como que isso pode se enquadrar, mas a gente tem noção de que isso é importante. Uma coisa que eu tenho feito, por exemplo, é que eu sei que, aí a gente retoma um pouquinho o episódio 4 sobre o ciclo menstrual, eu sei que no meu momento de ovulação, eu estou muito mais expansiva. Então, quando Uhum. eu faço o exercício, quando eu estou lá no momento pré-ovulação, ovulação, é muito mais tranquilo para mim fazer exercício. Então, eu meio que me obrigo a fazer exercício nessa fase, sabe? Que Uhum. aí pelo menos eu já fiz exercício contando uma porcentagem pro resto do mês. Uhum. Então pode ser que Entendi. funcione para alguém, para mim ter dando certo. Mas eu acho que dentro disso a gente também precisa se questionar, são só os exercícios físicos que são importantes? A gente tem que focar só nisso? Pois é, isso é muito válido, porque no livro ele traz isso, né? Faça exercícios físicos. E a gente sabe realmente é muito benéfico para o corpo, mas não é só isso. A gente precisa aprofundar um pouco nessa questão de exercício e pensar outras maneiras de pensar na nossa saúde mesmo, sabe? De cuidar do corpo. Exatamente, eu acho que o ponto é esse. Você pode substituir exercícios físicos por cuidar do seu corpo. Acho que o foco principal é esse. E quando a gente fala de Sim, cuidar do corpo, a gente fala de outras coisas além de exercícios físicos, né, amiga? sim, com certeza. Gente, façam terapia, se alimentem bem, sabe? Tenham um momento do dia para se alimentar, para se nutrir, porque o que você coloca dentro do seu corpo diz muito, sabe? Sobre como está sendo a sua rotina, diz muito sobre os sintomas que você tem, se você tem determinadas doenças. A alimentação é um ponto-chave para a nossa saúde. E Com certeza. também a gente pode pensar no sono, né? Que é uma coisa que o livro tira da gente. Sim, é verdade, amiga. Em algum momento desse livro ele fala sobre como a gente pode reduzir o nosso sono para ter mais tempo de milagres da manhã, né? Você pode acordar às 5, você pode acordar às 4, e aí você vai diminuindo o tempo Ele que vai você. diminuir. Exato. E aí ele fala um pouco sobre, assim, ele não dá muita importância ao sono, eu diria. Com certeza. Ele mostra como se fosse uma lacuna no conhecimento. Mostra como se, assim, ainda não se sabe qual é de fato o número de horas que você deve dormir por dia. E aí ele tenta explorar essa lacuna, só que é uma lacuna que ela não é fundamentada cientificamente. Existem vários estudos que comprovam a importância do sono em torno das 7, 8 horas por dia. Isso é uma coisa que está bem Exato. estabelecida, mas não é só uma questão de senso comum. Tem o seu fundamento científico. Sim, tem muitos estudos acontecendo aí, estudos que duram anos, com uma frequência rigorosa, com variáveis pessoas, né? Sim, Em diferentes metodologias idades. replicáveis. Exatamente, que falam sobre isso, sobre como ter uma frequência saudável de sono é importante, como isso também está relacionado a diferentes fatores, como a idade, né? Então, as horas de sono necessárias variam de acordo com a idade, ou fatores como
o seu hábito de vida mesmo. Se você faz exercício, não faz, se consome cafeína ou não. Tudo Sim, isso está relacionado com certeza. com o quanto que deve ser a sua duração de sono. Então, tem vários fatores ali aliados. Não é só simplesmente o que ele falou no livro, né? A gente pode dormir um pouco menos e tudo mais. Depende muito, varia bastante de pessoa para pessoa, de hábito por hábito. A gente precisa pensar bem Pois nisso. é, pois é. E de realidade para realidade, né? Porque assim, como Ah, é que é. você fala de dormir um pouco menos se a pessoa chega em casa meia-noite, tem que acordar às 3 da manhã para ir trabalhar de novo, sabe? É, exatamente. Aí que horas que vai ser no Lago da Manhã? Uma hora, depois de tomar banho, volta para o Lago da Manhã. Não faz Pois sentido é. isso, né? E até a própria questão que ele junta, né, da afirmação, que é só você afirmar antes de dormir. Ah, amanhã eu vou acordar cedo, vou acordar bem, vou fazer tais coisas. E aí é isso. Isso é suficiente para você realmente acordar bem, sabe? E retira toda a importância biológica que tem o sono. O desenvolvimento cognitivo, Sim, até para a questão do físico mesmo, para as suas habilidades de fala, de escrita, para o aprendizado. Então, o sono ele tem um papel biológico fundamental. E é isso, a gente comentou, existem vários estudos que corroboram isso. Então, um exemplo que a gente pode dar foi um estudo publicado em 2018, bem recente, na revista Sleep, que foi feito com 10 mil pessoas 10.000 pessoas. e demonstraram justamente através de vários testes que a faixa ideal para se dormir era entre 7 a 8 horas por noite, isso pensando em pessoas de faixa etária adulta. Então, através de vários testes que eles fizeram, testando várias habilidades cognitivas, eles conseguiram comprovar isso. E principalmente eles conseguiram perceber uma coisa que é muito importante. Eles viram que uma pessoa que tem uma rotina fixa de dormir aproximadamente 4 horas por noite, o que é a realidade de muitos brasileiros que moram nas periferias e trabalham no centro, é equivalente a você envelhecer 8 anos. Então, tá tudo muito relacionado. O hábito de vida, a maneira com que essas pessoas elas precisam viver, não é uma questão só delas quererem, né? Elas acabam tendo questões mesmo de saúde prejudicadas por conta do Exato. trabalho, sabe? Por conta do que é necessário para se manter vivo e ter a sua alimentação garantida, ter a sua casa. E nesse sistema que a gente vive, do que é a produtividade para sua sobrevivência. Então, Exatamente. eu acho que vale muito a gente pensar nisso, né? Na importância do sono, que a gente sabe, é comprovado, a sua importância biológica. Pensar nisso, que não é só uma questão de você abdicar de algumas horas de sono, e entender que existem pessoas que realmente não podem ter uma boa noite de sono e que isso afeta diretamente a saúde delas. Exato. Acho que o que vale a gente tirar desse ponto é justamente a gente entender o sono como tendo uma relação direta com a nossa saúde, com qualquer coisa que a gente tente fazer na nossa vida. E tentar tornar isso algo mais saudável, né? Tentar dedicar. Nem sempre é possível, a gente tem realidades diferentes, então vale o questionamento, a reflexão sobre isso. Vale lembrar que a realidade dele não é universal e não é única. Exato. E a gente tem outro ponto que é leitura, que é um ponto que eu, inclusive, acho que tem total relação com aqueles outros que a gente falou, de afirmação, silêncio e tudo mais. Sim. Visualização, que fala muito sobre o que você lê, sobre o que você consome. E aí, eu gostaria de levantar um ponto nisso, que na verdade ele não levantou no livro, mas faz muito sentido com a relação que a gente tem atual com as mídias sociais. Ele fala sobre o tipo de leitura que a gente consome, como isso influencia, né, na nossa vida, como a gente se coloca no mundo e tudo mais. E ele fala de leituras, mas na realidade a gente tem, por exemplo, gente que assiste muitas séries, assiste novela e tudo mais. Ou nós, seres humanos, que ficamos o tempo todo no Instagram. Eu tô falando nós porque eu sei que muita gente faz isso. Uhum. Então, recebe muito conteúdo diariamente, de status, de stories, de várias coisas nesse sentido, Instagram, Facebook, WhatsApp, que não deixa de ser uma forma de leitura. Não deixa de ser uma forma de consumo, né? Sim, leitura do mundo, né? Exatamente.
E aí ele levanta esse ponto, né? O que você lê vai estar influenciando no que você, em como você age. Então isso pode ser uma forma de você estar melhorando, aprimorando e chegando no seu objetivo principal. Então vale a gente se questionar o que a gente tem consumido em termos de mídias sociais. Com certeza. E se uma coisa que também é importante a gente questionar, se correr para as mídias sociais é uma coisa que a gente faz logo quando a gente abre o olho. Exato. Faço Porque bastante. isso é muito relacionado com o que a gente está vivendo, né? Não só a questão da pandemia, mas a gente pensar, viver no Rio de Janeiro, sabe? Todos os dias você acorda com uma notícia negativa que uma pessoa parecida com você foi assassinada ou foi violentada de alguma forma. Então, é muito doloroso você acordar com essa notícia. Exato. Então, Isso é já impacta o importante. resto do seu dia. Pois é. Então, é importante a gente entender que está tudo muito relacionado, de fato. E a leitura é uma coisa que tem um poder muito grande, né? Eu sempre considerei, assim, que a leitura é uma ferramenta que me faz viajar sem sair de casa. Principalmente nesse Sim! momento. Aham. Com certeza. Então, já aconteceu comigo, assim, eu tenho o hábito, na verdade, de ler antes de dormir. E aí eu tá num Isso. livro que ele é muito denso e eu acabar sonhando com aquele capítulo. Então, Sim. é uma coisa que a leitura ela tem realmente um papel muito grande. E aí, como a gente comentou aqui, não é uma leitura necessariamente de livros, né? É uma leitura do mundo. Então, acho que a leitura realmente é uma Exatamente. coisa muito válida como um hábito. Eu acho que, inclusive, a gente pode pensar em leitura como consumo de artes, no geral. Sim, verdade, verdade. Como algo benéfico, né? Como tornar isso algo benéfico. Consumir todo tipo de arte que faça bem e tudo mais. Acho que é um bom ponto. Além de só ler. Com certeza. E aí eu acho que a gente chega no último ponto, né, amiga? Que é a escrita, né? Que é um hábito que a gente tem. E Isso. no livro ele fala sobre escrever os seus sentimentos. Então, você escrever suas metas, escrever coisas que você tem que fazer no dia, escrever várias coisas que têm relação com o que você quer conquistar ou com o que você vai fazer naquele próprio dia. E seria como Uhum. ter um diário, né? Isso é uma coisa que a Exato. gente pode passar um episódio inteiro falando sobre, porque Sim. a escrita é uma ferramenta muito potente de se conectar com os seus pensamentos. Então, comigo é uma coisa que funciona. Eu geralmente anoto os meus sonhos, eu anoto sempre o que eu tenho para fazer, não só no dia, mas na semana. Então, eu tenho esse hábito de planejar a minha semana, tendo esse cuidado do que eu quero conquistar, os meus objetivos. Então, eu acho que a escrita realmente é uma coisa muito importante. Não só nesse sentido, mas no sentido subjetivo mesmo da coisa. De você poder dizer, sem nenhuma preocupação gramatical, o que você está sentindo. E aí, daqui a um tempo, você revisitar aqueles escritos e ver, caramba, eu passei por isso mesmo, olha só. Eu achei que eu não ia Uhum. passar por isso. Exato. Então, a escrita É muito legal. tem uma coisa muito forte para mim. Sim, inclusive ele fala sobre isso, como é boa a sensação de revisitar algo que você escreveu, que você acreditava que era, tipo, difícil demais de passar por aquilo e você conseguiu. Isso é muito legal. E não só isso, né? A gente já tem falado sobre a importância da escrita, que a gente escreve muito nas nossas mandalas lunares. Sim, é Existe esse plural, verdade. mandalas lunares? Existe. E aí, como isso é importante pra gente, porque a gente vê e a gente aprende bastante com o que a gente escreveu, e aí a gente reescreve ou repensa o que a gente escreveu, e para a gente poder visualizar também as nossas afirmações e tudo mais. Então, acho isso uma coisa importantíssima, uma coisa que a gente já vem construindo há um tempo, bem antes de ler esse livro, né, amiga? Que a escrita é realmente uma ferramenta de autocuidado, assim, de você. Por exemplo, uma coisa que pode estar te afligindo, você que está ouvindo, de você achar que quando tudo isso passar, e há de passar, você vai olhar para essa quarentena, se você tem a oportunidade de estar em casa nesse momento e você pode, e achar que você não está fazendo nada, escreve o que você está fazendo, escreve como você está se sentindo, porque isso vai te aliviar um peso, sabe? Vai tirar uma culpa que você pode no futuro colocar sobre você mesmo, de tipo, caramba,
fiquei não sei quantos meses em casa, por que que eu não fiz essa coisa que dava para eu ter feito? Você não fez porque você não estava se sentindo bem, ou por diversos motivos. Então, a escrita Você vai também ter a vem prova como... disso. Oi? Você vai ter a prova disso, né, em algum lugar, porque Pois você é. esquece de como é que você estava naquele momento. Exato, a gente acaba esquecendo. E a escrita é uma maneira muito boa de deixar isso registrado. Sim, é dar voz aos nossos silêncios de alguma forma. Nossa, que profundo. Lívia Firenze. É isso. Mas é isso. E aí uma coisa que eu acho muito legal também, que ele fala logo no início do livro, é para você pegar uma caneta ou um lápis para escrever no livro. Você escrever as suas impressões, o que você pensa. Isso é uma Sim. coisa que eu adquiri na minha vida, que eu adoro fazer. Tem Uhum. gente que não gosta, tem gente que acha um absurdo, um ultraje escrever no livro. Mas eu gosto muito, porque conforme eu vou entendendo, ou me desentendendo com o livro, eu escrevo, eu até dato o que eu escrevi sobre meus pensamentos, porque eu posso voltar naquilo em alguma outra data e rebater o que Sim, eu escrevi. é verdade. Então eu acho isso. Ah, eu acho o máximo. Com certeza. Lendo, pegando esse livro para ler para esse episódio, inclusive, eu vi um questionamento meu aqui, e eu falei, caraca, ainda não fiz isso, hein? Bateu uma culpazinha, mas já superei já. É isso. Eu acho muito legal também essa experiência de poder escrever, cara. Escreve no livro, escreve no seu caderno, escreve no seu celular, manda áudio para você mesmo, escreve no seu e-mail. Coloca isso para fora, sabe? Não deixe isso só na sua cabeça porque em algum momento isso vai se perder. Sim, E aí é eu acho que verdade, cara. vale a gente trazer também agora, já que a gente já falou dos 6 pontos que ele levanta, a gente trazer a dificuldade que é, como vocês viram, a gente comentou, sobre você estabelecer 6 hábitos ao mesmo tempo. Então, eu li um outro livro, mais ou menos nessa temática, que é O Poder do Hábito. E nesse livro ele fala sobre a importância, assim, um pouco diferente do livro do Milagre da Manhã, ele traz muitos exemplos científicos com experimentos, ele dá as referências. E nesse livro ele fala sobre a questão da importância de você criar um hábito, como você criar um hábito, e que basicamente a gente vive num grande piloto automático, em que 40% das coisas que a gente faz são hábitos. Isso não necessariamente é uma coisa ruim, né? Uhum. A gente pensar que, por exemplo, dirigir no início é uma coisa muito difícil, porque você tem que prestar atenção em tudo, em retrovisor, em carro, em volante, em várias coisas que eu não sei dirigir, mas Exato. você tem que pensar, você tem que prestar atenção em várias coisas e você não consegue nem conversar, porque toda a sua atenção está nesses focos. E com o passar do tempo, você começa a chegar em lugares que você nem lembra o caminho que você percorreu. Eu posso dar esse exemplo com um ônibus ou com um metrô, que antes eu saía, tipo, eu tenho que pegar ônibus tal, ônibus tal, ônibus tal. Hoje em dia eu faço sinal pro ônibus, entro e quando eu vejo já tô lá onde eu tinha que chegar, sabe? Uhum. Então, é muito uma Sim, com questão do certeza. hábito. E a gente pode criar hábitos, a gente só precisa entender como esses hábitos são criados. E esses hábitos eles Sim, e são eu acho. criados ao longo da nossa vida, né? Uhum. E eu acho, inclusive, que vale a gente criar um episódio só para falar sobre hábitos. Verdade. Vai ser bem legal pro pessoal, pra gente, inclusive, né? Pra gente sempre, na verdade. Pra gente trazer esse É, contraponto, né, dos hábitos. sim, fundamental. Então, a gente entendendo que para você criar um hábito é uma coisa muito difícil, imagina você criar 6 hábitos ao mesmo tempo. Então, isso é uma coisa que a gente vai abordar futuramente, mas é válido a gente tirar um pouco dessa culpa, que conforme a gente vai lendo o livro, a gente já vai construindo em cima da gente. Então, se a gente não consegue Sim, acordar às 5 da manhã, ou um horário muito cedo, a gente fica tipo, nossa, já falhei no primeiro passo. E aí você fica isso. com preguiça de cumprir o outro. E aí você já acordou, não acordou na hora que você queria. E aí você não faz nada, sabe? Então, é muito mais válida e mais verdadeira com a gente mesmo dar um passo de cada vez e entender a sua rotina. Sim, entender se esses passos realmente se encaixam em você, né? Porque às vezes você pode até conseguir, mas pode ser que isso não esteja sendo favorável para você. Com E certeza. aí você não vai conseguir alcançar esse almejado sucesso que tanto ele fala no livro. Com certeza. Eu queria usar esse espaço agora para
enaltecer e valorizar o trabalho de algumas mulheres que me ajudam muito e tem muita relação com o que a gente conversou aqui. Quando a gente pensa em meditação, tem a Meditando com a Vicky, a Ana Sou, que a gente já comentou no episódio de menstruação, que ela também tem o Instagram, que ela aborda a Kemetic Yoga. A Kemetic Yoga é a yoga de base africana. Então, quando a gente entende que nós somos descendentes de realezas, e isso muda completamente a forma com que a gente lida com o mundo. Então, tem o Yoga Marginal também, que é um arroba no Instagram, que também aborda a Kemetic Yoga. E Sim, tem a... esse. Oi? Eu ia divulgar esse mesmo, Yoga Marginal. Maravilhoso. Muito bom, né? E tem a Flor de Mim também, que é a Yasmin, ela também aborda várias questões de hábito, da sua rotina e coisas que façam sentido para você. Então, eu super indico também esse arroba da Yasmin, porque a Flor de Mim, ela tem vários cursos também que ajudam muito. A gente poder entender num lugar mais de investigação e não de culpa. Com certeza. Concordo, amiga. E eu não conheço essa, mas já tô a fim de procurar. Tá, e aí, gente, depois de falar de todos esses... Como é que é o nome, gente? Esqueci. Salvadores da vida. A gente chega no ponto que afinal, o que é o sucesso? Isso é uma coisa que ele leva a gente a se perguntar, assim como ele leva a gente a se perguntar sobre nossos objetivos, propósitos de vida. Então, vale a pergunta, né? Qual é a definição de sucesso para cada um de nós? E o que é o sucesso para cada área da sua vida? Que ele fala muito da gente separar também as áreas da nossa vida. Por exemplo, fisicamente, emocionalmente, amorosamente, financeiramente. E ele coloca muitos níveis nisso, tipo, do nível 0 ao nível 10. Como é que está a sua vida amorosamente? E aí tu vai muito de encontro a uma conversa que a gente teve numa live, né? Que a gente falou sobre medir nossa vida e tudo mais. Inclusive a gente falou sobre qual é a nossa perspectiva de sucesso. E acho que vale, inclusive, a gente voltar com isso na próxima live. E a gente gostaria muito que vocês participassem, a gente conversar sobre o que é o sucesso pra gente, pra vocês, e pra gente enquanto podcast. O que você acha, amiga? Com certeza. E se você assistir, ou na verdade ouvir esse episódio depois do dia 25, tá tudo bem, a live vai ficar salva. Mas não deixa lá de conferir o nosso Instagram. Isso, e comentar, pode comentar que a gente adora feedback. Mas aí acho que vale a gente deixar aqui qual é o ensinamento desse livro pra gente, né? Qual foi a nossa interpretação, qual o foco desse livro, porque eu vejo muito assim, muita gente que lê esse livro, que meio que absorve e reproduz, mas na verdade não tá fazendo o que deveria ser feito, que na minha cabeça é o fundamental do livro. Pra você, como é que isso tem suado? Isso é muito, muito importante a gente falar, né? Porque o livro ele é construído realmente para você entender que aquilo é a receita do sucesso. Mas eu acho que vale muito a gente refletir sobre o que é sucesso pra gente. Se a gente concorda com isso de que o sucesso ele se dá em esferas separadas. Eu, por exemplo, acho que não. Eu acho que sucesso para mim não é uma coisa que ou eu tenho sucesso na minha profissão, no meu relacionamento amoroso, nas minhas amizades. Eu acho que eu sou uma pessoa só. Então, ter sucesso para mim tá envolvido com várias coisas que eu faço, sabe? Não sei se faz sentido para vocês, mas eu penso muito assim. Respondendo como se eu fosse. Tudo. Também é, amiga. Mas aí eu acho que o livro, ele tem muito essa coisa de te vender aquela receita pronta e cabe a gente, enquanto leitor, questionar se aquela receita faz sentido para nossa vida. E não cair num lugar de culpa mesmo, de ficar se lamentando e ficar triste por não conseguir cumprir os passos. Será que realmente eu preciso acordar tão cedo assim? Será que eu não leio melhor antes de dormir do que quando eu acordo? Então, cabe a gente conhecer a nossa rotina e retirar lições, né? Eu acho que isso é muito importante, porque sempre que a gente vai criticar alguma coisa, a gente tem que minimamente conhecer. Então, por mais que a gente tenha levantado algumas críticas ao livro, a gente leu o livro, sabe? Então, isso é muito importante para a gente pensar em como
colocar aquilo em prática, se aquilo realmente funciona. A gente precisa tomar conhecimento daquele assunto. Exatamente. Eu acho que o que a gente traz aqui de importante no livro, de foco do livro, eu diria, é o desenvolvimento pessoal como uma prioridade. Você se entender consigo mesmo, se autoconhecer, né? Sim. E se desenvolver a partir desse autoconhecimento, entendendo quais são os seus objetivos, quais são os seus propósitos de vida, o que é sucesso para você. A partir disso listado, disso visualizar de alguma forma, você conseguir se desenvolver e encontrar tempo para que esse desenvolvimento seja possível, para que você consiga alcançar tudo isso que você deseja. Ele fala uma frase que eu acho muito boa, que inclusive eu tenho naquela minha agenda que eu falei, naquele meu caderno com frases, eu tenho essa, que é o seguinte: o meu passado não é igual ao meu futuro. Onde você está é resultado de quem você era, mas para onde você vai depende inteiramente de quem você escolhe ser a partir desse momento. Então, quando você entende um pouco a ideia do livro, que no caso é a ideia que a gente entendeu, né? É verdade. Que nós entendemos que é fazer do nosso desenvolvimento pessoal uma prioridade, se entender e se transformar a partir disso, se desenvolver a partir disso, eu acho que você vai estar num processo, que é um processo longo, que pode demorar décadas, de conseguir alcançar o que você quer ser, diria assim. E aí, quando você alcançar o que você quer ser, você alcança o que você quer ter, ou sei lá, o que você quer atingir na sua vida. Com certeza. Pensando em desenvolvimento pessoal, não só sobre acordar cedo, né, mas você tirar um tempo para realmente pensar no que você quer e coisas que façam sentido para você. E também entendendo o contexto em que você está inserido, sabe? Não tem como você colocar isso como uma receita universal, como a gente levantou isso ao longo do episódio. Não é só sobre quem você quer ser, sabe? Mas sim de onde você vem, quais são as oportunidades que você tem para chegar onde você quer. Então, eu acho que vale muito isso, sabe? A gente poder tirar lições do livro. Logicamente, esse episódio foi a nossa interpretação, você pode ter uma outra interpretação. E a gente quer saber se você leu o livro, se você tem algo a comentar sobre o que a gente viu. Então, não deixem de mandar o seu feedback pra gente. Exatamente. E agora, para fechar mais um episódio, qual seria a sua gratidão relacionada a esse livro, a todo esse conteúdo que a gente debateu aqui? Eu acho que esse livro me ajudou muito a poder realmente perceber que eu posso e que eu preciso, na verdade, tirar um tempo para mim e entender que me questionar mesmo essas perguntas que ele faz de seu propósito, o que é sucesso, são coisas que muitas vezes a gente não pensa e a gente vai vivendo sem saber muito bem o que a gente quer, onde a gente quer chegar. Então, ter lido esse livro fez com que eu percebesse que, ok, muitas coisas eu não concordo, de tipo, ter que acordar super cedo para fazer várias coisas, eu posso acordar num horário que faça sentido para mim e fazer coisas que façam sentido para mim, sabe? Eu acho que veio muito desse olhar mais crítico de adequar às realidades. E então a minha gratidão vai justamente para essa experiência que eu tive com esse livro de poder me entender um pouco sobre as coisas que eu quero e principalmente de pensar no tempo, sabe? Pensar no tempo como um recurso finito e limitado. Então, o que eu quero fazer com o meu tempo? Eu acho que a minha gratidão vai para essa reflexão. E a sua? Exato. Eu acho que a minha gratidão também vale esse sentido de entender que para eu atingir esse desenvolvimento pessoal, eu tenho que entender que ele é meu desenvolvimento pessoal, que eu não preciso estar com as bases de um livro ou de um cronograma, uma rotina específica, e sim que eu posso entender que essa rotina é necessária, que esse desenvolvimento é necessário, mas que eu posso construir o meu próprio, de acordo com as minhas bases, de acordo com os meus propósitos, os meus objetivos. Então, acho que vem muito desse lugar de não se comparar, de não se colocar numa caixa que não te pertence. Acho que eu aprendi muito sobre isso com esse livro. De conseguir enxergar daquela lição que ele tirou, o que eu posso adequar à minha vida. Então, E é minha gratidão é impressionante essa. que isso é
muito longe do que ele se propôs a fazer, né? E eu acho que isso é o mais incrível da literatura, é a gente poder, cada um, tirar um pouquinho, né, daquilo. Sim. Isso é muito legal. Então, se vocês gostaram do episódio de hoje, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, de falar sobre livros e questionar esses assuntos, manda pra gente nas nossas redes, que a gente gostaria muito de ouvir você com a sua voz. Isso aí. Tchau, tchau. Tchau.